Oi meninas, bom dia, espero que você esteja bem, muito bem. Hoje nosso 13º dia já, nesse propósito de 40 dias de despertamento. E o tema de hoje é os benefícios da rotina. A praticidade da disciplina diária pode, por vezes, causar dores e angústias em nossa natureza humana, que por muitas vezes resiste a uma boa rotina. No entanto, uma vida desregrada e indisciplinada inevitavelmente colhe frutos amargos. O tédio decepcionante, o vazio angustiante e a inveja lamuriosa. Por isso, a vida exige direção, uma boa rotina, para que se possa colher os frutos da virtude, acessíveis apenas no caminho estreito e exigente de uma vida disciplinada. Por que a gente não gosta de rotina? Porque primeiro parece que é tédio, né? Nossa, não tem nada de diferente, não acontece nada na minha vida, tudo sempre é da mesma forma. E uma vida que tem uma rotina, ela exige uma vida de disciplina. Então, quanto mais eu planejo o meu dia, quanto mais eu defino os horários, mais a minha vida ela vai estar disciplinada. Só que o que acontece? A gente vive num tempo que as pessoas elas não querem ter rotina. Elas vão pro shopping a hora que elas querem, elas comem pizza a hora que elas querem, elas comem lanche a hora que elas querem. Não sei a idade aí de vocês, mas teve uma época na história da humanidade que comer pizza, comer lanche, era só dia de sábado ou domingo. A gente não comia essas coisas durante a semana. Porque a gente tinha uma rotina do arroz, feijão, legumes, uma carne, um ovo, um omelete, um frango. Tinha a rotina da semana. Quando chegava no sábado, a gente quebrava a rotina e comia uma pizza. Só que agora, dependendo dos nossos compromissos, dependendo do horário que a gente chega em casa, a gente pede uma pizza, a gente come um lanche. Então, a nossa vida está desregrada. Quanto que a rotina ela traz benefícios para a nossa vida. Vamos lá. Não é raro ouvirmos declarações como: não suporto rotinas. Quem nunca ouviu falar isso? Não suporto rotinas. Abandone suas rotinas. Ou ainda, meu trabalho e meu casamento caíram na rotina. Olha só, a gente sempre dá uma conotação de ruim, rotina. Mas na verdade é porque ela vai exigir disciplina, minha e sua. Contudo, antes de descartarmos a rotina, é importante entendermos seu significado. A palavra rotina remete a rota, sentido e direção. Portanto, o problema não está na existência da rotina em si, mas no tipo de rotina que vivemos. Há rotinas que edificam e outras que adoecem. Realmente, por exemplo, vamos pegar eu. A gente tem terça que nós temos estudo, a gente sai da igreja quase 10 horas. Aí chega em casa, você vai mexer com panela, às vezes não tem um sobrou do almoço para você esquentar na janta. Então, às vezes, o que a gente fala? Vamos pedir um lanche que é mais rápido, já tá tarde, tô com sono, acordo cedo, então come um lanche. Aí na quinta, tem culto. E a gente vai sair de novo 10 horas. Então, se eu não tiver uma rotina na minha vida de fazer um almoço que sobre para janta, de pensar o que nós vamos jantar antes de ir para a igreja, a gente vai o quê? A gente vai comer lanche terça, vai comer pizza na quinta. Quando for no sábado, não tem o que comer. Aqui a gente já comeu lanche, já comeu pizza, a gente vai comer o quê? A gente vai fazer uma sopa, a gente vai fazer uma comida, a gente vai esquentar. E no domingo, a mesma coisa. Então, eu preciso o quê? Dependendo da rotina, a gente precisa ficar comendo lanche todo dia de culto? Não tem condição, nem tem bolso que aguente. Então, tem rotinas que são boas, como tem rotinas que são ruins. Então, pegar essa parte de comida mesmo. Por exemplo, a rotina. A semana inteira eu não tomo refrigerante, eu só vou tomar refrigerante no final de semana. Essa rotina é boa. Né? Ainda que ela não seja minha, tá? Foi só um exemplo. Mas
tem rotinas que são boas, então vai depender o quê? Da rotina que, se ela está te edificando ou se ela está te adoecendo, te prejudicando. Menosprezar, banalizar, abandonar as rotinas é tão irracional quanto descartar um carro por falta de combustível. Muitos dos valores que estimamos e cultivamos são frutos de rotinas saudáveis, mantidas por pessoas conscientes e dedicadas. Então, quando a gente abandona uma rotina, é como que foi o exemplo que ele falou aqui. Como que se o seu carro acaba o combustível, você deixa ele de lado. Mas não, a gente não pode abandonar nem as rotinas, nossa, que você se planeja, que você se organiza para facilitar a sua vida, porque a rotina, ela facilita a nossa vida, essa é a verdade. Eu vou acordar cedo, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou tomar café, depois eu vou lavar a louça, depois eu vou almoçar, depois eu vou limpar a casa, depois eu vou no supermercado, depois eu vou... Então, você já tem uma rotina, você já sabe, você não vai ser pego de surpresa. Por exemplo, um pai de família que, dia após dia, enfrenta uma rotina de trabalho é um verdadeiro herói, suprindo as necessidades do lar por meio da disciplina, esforço, responsabilidade e amor. Você já parou para pensar nisso? Que todos os pais que trabalham é uma rotina, mas eles não podem abandonar da noite pro dia, porque eles estão cansados. Porque aquilo ali está trazendo um benefício para a família dele, está suprindo as necessidades. Então, uma disciplina, é uma rotina que envolve disciplina que está carregada de amor e de responsabilidade. Da mesma forma, uma mãe que cuida da casa com dedicação e zelo, uma verdadeira liturgia de amor, merece ser reconhecida diariamente, pois a funcionalidade da vida depende da sua rotina de serviço e determinação. Tanto o homem que sai de casa para trabalhar, ele faz uma rotina diária, que existe uma disciplina. Ele tem que acordar no mesmo horário, ele tem que ir para a fábrica, ele tem que bater o cartão, ele sai no horário do almoço, ele não pode dormir no horário do almoço, ele tem que voltar para trabalhar. Então, e da mesma forma a mulher que fica em casa cuidando. Eu não tenho mais filho pequeno, mas quem tem filho tem que acordar antes do filho, tem que preparar o café, ou tem que arrumar uma mamadeira, tem que arrumar a bolsa dele, se ele vai ficar na creche, tem que trocar a fralda, tem que limpar a casa, já até pensando no almoço. Então, é uma rotina diária e é uma disciplina que envolve aquela mulher também. E isso é o quê? Determinação. Isso é uma vida de disciplina e por isso que envolve amor. Envolve ali as virtudes que envolve essa rotina. Tem tudo uma virtude. A mãe não acorda cedo, prepara a mamadeira do filho, depois vai lavar a louça, depois já leva o menino na escola, depois... Ela não faz tudo isso porque ela quer fazer. É uma rotina que está envolvida ali amor, cuidado com a vida do filho. O Senhor Jesus também manteve uma agenda organizada. Olha isso. O Senhor Jesus também manteve uma agenda organizada com momentos de oração, serviço, pregação, ensinando o valor das rotinas saudáveis. O apóstolo Paulo, ao aconselhar Timóteo, disse: persiste em ler, exortar e ensinar, destacando a importância do hábito da leitura, do ensino e da reflexão. Então, Jesus, que era Jesus, ele tinha uma rotina. Ele tirava um tempo de oração, ele pregava, ele ensinava, ele fazia milagres, ele se retirava para orar, ele voltava, ensinava, pregava, ia de uma cidade para outra. Ele tinha tudo uma rotina. Ele tinha 3 anos só para ele fazer tudo que ele fez. Então ele precisava ter uma rotina muito bem organizada. E isso foi saudável, isso foi necessário para que Jesus conseguisse cumprir o ministério dele. Não pensa você, se você não tiver uma rotina diária aí na tua vida.
Como que você vai conseguir dar conta das suas coisas? A gente não consegue. A gente vai atropelar tudo. Então, a rotina é importante. Ao longo da história, os pais da igreja e homens e mulheres de Deus sempre reconheceram o papel essencial de uma rotina construtiva e saudável, tanto para o testemunho diante dos homens, quanto para o serviço diante de Deus. O verdadeiro evangelho nos chama para uma caminhada com um alvo definido, vivida de forma processual e não por eventos isolados. Um dos maiores problemas do povo de Deus do Antigo Testamento foi adotar uma espiritualidade baseada em eventos, como o recebimento de água da rocha ou o maná que caía do céu. Então a gente precisa ter a rotina, a gente não pode caminhar sem alvo definido. A gente precisa saber como que o nosso dia vai começar e saber como que o nosso dia vai terminar. Claro que vai ter dias que vai surgir alguns problemas aí. São os de repentes, né? São aqueles dias que a gente não tá esperando. Mas o seu dia já tá programado. Então a gente não pode viver sem um alvo, sem uma rotina, sem uma direção diária. A gente precisa ter essas metas estabelecidas. Então, eu não sei se você faz rotina, se você tem, assim, a sua rotina bem definida. Mas procura, sabe? Por exemplo, começa por pouco. Primeiro, não durma até tarde. Isso te desregulariza tudo. O seu relógio biológico, ele precisa acordar quando você precisa acordar quando o dia nasce, né? Não durma mais do que 8 horas por dia, isso vai macetar você. Você vai ficar corpo doído, você vai ficar ruim, pelo menos acontece comigo. 8 horas para mim é o suficiente. E não fica acordado até de madrugada, mexendo no celular, principalmente, vendo coisas que não vai agregar na sua vida. Tenha uma vida regrada, acorde cedo, faça exercício, leia a palavra, medite, fale com Deus, tire um momento de oração, tenha um lugar para você orar. É importante isso na nossa vida. Isso faz bem pra gente. Bora lá. Nossa experiência com Deus está enraizada no caminho diário. Ó, uma pergunta aqui, tá? Nossa experiência com Deus está enraizada no caminho diário ou apenas em eventos marcantes? A nossa experiência com Deus, ela acontece diariamente ou só, vamos imaginar, quando vem um pregador afogueado na igreja, um pregador de fora? Responde aí. Estamos cultivando boas rotinas que nos capacitarão para grandes projetos? Ou estamos vivendo sem direção, à mercê do acaso? Olha porque que é importante a gente ter uma agenda organizada, ter uma rotina. Eu falo agenda, mas eu tô começando a aprender a mexer com a agenda, tá? Porque pra mim não adianta me colocar na agenda, porque eu não olho na agenda. Aqui a minha agenda tá aqui, ó. Tudo já aqui, ó, estipulado. Por isso que eu perco data de exame, porque a minha agenda já tá aqui na cabeça. Então, colocar mais um evento dentro da minha agenda, eu não consigo. Então, eu acabo perdendo. Aí vem os bilhetinhos espalhados pela casa, né? Mas é importante nós cultivarmos uma boa rotina, porque isso vai nos capacitar a ter a nossa trajetória diária bem definida, e ali a gente vai começar a observar. Falei assim, nossa, olha aqui a minha agenda, meu dia tá todo aqui, mas aonde que tá o momento que eu busco Deus? Aqui dentro da minha agenda, dentro da minha rotina. Você vai ter uma percepção, se você colocar lá, ó, vou acordar às 8, tomar café, vou fazer uma caminhada, vou voltar, vou limpar a casa, vou fazer almoço, depois eu vou, sei lá, varrer o quintal, vou na padaria, vou no supermercado, depois vou arrumar o café, porque já vai estar na hora de buscar meu filho na escola, depois o filho chega, daí você vai botar ele debaixo do chuveiro, você vai arrumar janta para ele, aí daqui a pouco já tá na hora de dormir. E onde que você parou aí para buscar Deus? Aonde que se você definir tudo que você vai fazer no dia, um dia anterior, você vai ver que você não tá deixando espaço pro Senhor.
E o nosso crescimento, o nosso contato com o Senhor, está enraizado o quê? No nosso caminho diário com Ele. Então, quando eu tenho uma agenda definida do meu dia, eu vou saber aonde que eu tô colocando Deus aí. Eu tô vendo que o meu dia tem 24 horas, 8 horas eu tô dormindo. Então, ficou aqui 16. Dessas 16 horas aí, onde que Deus entra? Quantos minutos eu dei dessas 16 horas pro Senhor? A gente precisa ter bem definido isso daí. Por quê? Porque isso vai nos capacitar a fazer grandes projetos. Se você tiver organizado, por exemplo, se você não fizer nada que agregue na tua vida espiritual com Deus, você vai falar assim, nossa, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não tô fazendo nada, eu tô gastando o meu tempo e eu não tô me edificando. Eu não tô buscando, eu não tô fazendo nada de diferente no meu dia. Meu dia está e eu estou somente vivendo um dia após o outro, à mercê. Sem projetos, sem expectativas, sem sonhos. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa cultivar essas boas rotinas para que a gente possa começar a pensar em grandes projetos, porque a gente não pode viver sem direção, deixar o vento nos levar, deixar os de repente, porque geralmente os de repente não são bons dias bons da nossa vida. Em um tempo de confusão e distração, torna-se indispensável para todo discípulo de Jesus valorizar uma boa rotina. No presente, ela preserva da destruição. No futuro, permite colher os frutos de uma caminhada de perseverança, constância e esperança em Deus por meio de Jesus. Então é preciso fazer, porque isso vai falar aqui, como que está falando, vai evitar a distração na nossa vida. Porque se você tiver a sua rotina bem definida, você vai saber qual que vai ser o seu tempo com Deus ali. E se você já definiu, o tempo que você vai ter com Deus vai ser um tempo de qualidade. Você não vai ler a Bíblia na frente da televisão, você vai se retirar para um canto tranquilo, coloca um fundinho musical se for necessário, sabe? Mas você vai estar ali para aquele momento, Senhor. E vai ser muito bom, vai ser muito edificante para você. Então, a gente precisa valorizar uma boa rotina, porque isso vai nos preservar da destruição. Porque eu vou cair em mim e vou falar assim, nossa, eu não tô orando, eu não tô lendo a palavra, eu preciso. Então vai evitar que eu seja destruída. E tudo isso que eu tô colocando de essencial na rotina e eu estou aplicando na minha vida, vai fazer com que eu colha lá na frente os frutos dessa permanência, dessa perseverança, dessa constância em Deus. Então, rotina é boa. Se você tinha uma visão diferente de rotina, saiba que rotina é boa. E ela tem benefícios para a nossa saúde mental. Ela regula o nosso relógio biológico. A rotina diminui a ansiedade, porque você já sabe o que você vai fazer. A rotina, ela forma bons hábitos. Ela melhora o nosso humor, o nosso sono, porque eu acordo cedo, eu vou dormir cedo. Ela aumenta, ela deixa você mais produtiva, porque você já sabe o que você vai fazer. Melhora a organização, você já sabe, já está tudo definido. Facilita você alcançar metas. Então tem muitos benefícios da rotina e é bom para a gente ensinar isso também para as crianças. Valores. Então vamos para a aplicação de hoje. Em tempos de dispersão e distração, valorize as boas rotinas diárias. Não permita que as distrações roubem seu alvo e propósito no caminho. Então, se você não tem, eu te desafio. Faça uma rotina diária. Programa o seu dia. Reserve ali um espaço para o Senhor. Reserve um espaço para você. Se cuide, se ame, se valorize. Você é importante, você é especial. Se coloque dentro dessa rotina. Separe um espaço para você. Amém? Um beijo, até amanhã.